A paz do Senhor, um bom dia para todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Queremos, nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, pela sua graça, falarmos a Palavra. Eu queria falar nesta manhã sobre alguns heróis da fé do Antigo Testamento que fala sobre esperança. A Bíblia é um livro da esperança. Paulo diz a Timóteo, Jesus, esperança nossa. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra esperança está no livro de Ruth. E a última vez está em 1 João, capítulo 3. A Bíblia é um livro de esperança. Pregamos o Evangelho da esperança. 3 virtudes que não morrem: a fé, a esperança e o amor. Essas 3 coisas continuam, tudo vai passar, mas a fé, a esperança e o amor não passam. E nós queremos falar aqui um pouquinho de alguns heróis da fé do Antigo Testamento que falam da esperança. O primeiro deles é o Abraão. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus, para a terra que ele não conhecia. Ele é chamado na Bíblia de o pai da fé, o amigo de Deus. Ele prontamente obedeceu à chamada de Deus e creu num milagre biológico contra a esperança natural. Ele creu, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diz a Bíblia, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A esperança, que olha com as lentes do raciocínio natural, frequentemente fica opaca, embaçada. Mas Abraão superou tudo isso. E pela esperança, o patriarca Abraão creu contra a esperança. Ele tinha esperança, porém sabemos que precipitadamente ele teve um filho com Agar, mas a Bíblia diz lá em Romanos 4,18 que em esperança ele creu contra a esperança. Então, Abraão superou com a sabedoria de Deus, ele teve esperança da terra prometida que Deus tinha lhe dito, que da sua descendência viria uma grande multidão. Ele é um herói da esperança. Aleluia! Nós temos outro herói da esperança do Antigo Testamento, que quando tudo estava perdido, pela sua fidelidade a Deus, fugindo do pecado, Deus o exaltou quando acabou toda a esperança de pão, de alimentação no Egito. José do Egito foi um herói da esperança. Ele honrou o nome de Deus e de seus familiares, de seu pai Jacó, seu avô Isaac, seu bisavô Abraão. Então ele voltava a olhar para o futuro do seu povo, a chegada do Messias. E ao morrer, ele disse: olha, tirem os meus ossos daqui do Egito, porque certamente Deus vos visitará. Olha a mensagem de esperança de José do Egito. E farei transportar os meus ossos daqui do Egito. Centenas de anos mais tarde, após sido levados os ossos do saudoso patriarca José, ocorreu o milagre que a esperança de José havia deslumbrado numa visão, numa fé que não morre. Diz a Bíblia que alguns mortos ressuscitaram
depois da ressurreição do Salvador, em Mateus 27, 52. José do Egito foi um herói da esperança. A sua história nos dá esperança pela fidelidade, pela lealdade, pela pureza, pela verdade, pela justiça. Ele fugiu do pecado. Pecado e esperança não se combinam. A Bíblia diz: tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Outro herói da esperança do Antigo Testamento era Jó. Jó tinha muita esperança. Ele foi um campeão de sofrimentos e adversidades. Os seus 3 amigos tentaram ajudar de forma errada, pensando que toda aprovação vem do pecado. Ele perdeu seus bens, perdeu 10 filhos em um só dia, seus amigos, perdeu o apoio moral e espiritual de sua esposa, que mandou amaldiçoar Deus. A sua esposa tinha dito: amaldiçoa este Deus e morre. E Jó disse: como fala qualquer doida assim tu falas? Jó cria no Redentor. Em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé e a esperança. Ele foi um herói da esperança porque está escrito em Jó, no capítulo 13, versículo 15: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Jó 13, verso 15. Ainda que Deus me mate, nele esperarei. Entendemos por esse texto que Jó é um herói de fé e o herói da esperança. Assim como Paulo tinha dito: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Jesus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Também Jó tinha dito: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Jó 19, 25. Temos na Bíblia também outro exemplo: Davi. A Bíblia não esconde o fracasso dos seus heróis. Sabemos bem da história desse rei, que a Bíblia chama o suave em Salmos de Israel, cuja lira Deus usou como arma contra os ataques satânicos de Saul. Ele tocava harpa e o espírito que perturbava Saul saiu do rei Saul. Ele sofreu traições, perseguições do próprio filho Absalão. Houve muita tragédia, consequências do seu pecado em toda a sua vida de fugitivo, escondido em cavernas, e uma vez na caverna de Adulão, uma vida atribulada. Mas com tudo isso, a Bíblia registra salmos de esperança. Salmos, o livro dos Salmos, que nos ensina a vida interior, espiritual do salmista. Os salmos, nem todos são de louvores. Existem muitos salmos de queixa e lamentação. Porém, muitos salmos, a leitura dos salmos, nos dá esperança. E podemos destacar Davi como herói da esperança no Salmo 16. Amo ao Senhor. É um salmo que fala que na presença de Deus há abundância de alegrias. É um salmo que profetiza a ressurreição de Jesus.
não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, são poemas de esperança registrados na Bíblia, versos extraordinários e impossíveis de esquecer. Me lembro agora do Salmo 39, verso 7. Senhor, o que espero eu? A minha esperança está em ti. Salmo 39, 7. Senhor, que espero eu? Nos homens? Não. A minha esperança está em ti. Então, por mais que Davi errou, ele chegou, Deus socorreu na sua misericórdia, ele chegou ao arrependimento. A Bíblia fala, deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau seus pensamentos e se converta ao Senhor. Davi chegou ao privilégio de se arrepender pelo Espírito Santo. O arrependimento é Deus que dá. Pedro, quando estava se justificando diante da igreja de Jerusalém, que ele tinha entrado na casa de gentios, ele explicou que teve uma visão de um lençol que o anjo dizia, mata e come esses animais. Como? Na minha boca não entrou nada imundo. E o anjo disse, não chame imundo os gentios que Deus purificou. Aí ele, dando uma palestra em Jerusalém, uma pregação, todos entenderam que até os gentios Deus lhe deu arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Na defesa de Pedro diante da igreja de Jerusalém. Então Davi foi um herói da esperança pelos seus salmos. Você não tem esperança de ser o melhor cristão quando você lê o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda na impiedade. Feliz o homem que não para no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é um caminho morto, caminho parado, sem vida, sem nada. Mas você está andando em sinceridade, como o Salmo 15. Os Salmos de Davi enchem o nosso coração de esperança. As mensagens dos Salmos, salmos didáticos, salmos que motivam a uma vida nova. Muita gente se converteu lendo salmos. Por quê? É um livro de esperança. Davi é um herói do Antigo Testamento, o herói da esperança. E nós vamos focar aqui agora, um personagem bíblico que quase ninguém fala dele. Interessante a Bíblia, ela mostra personagens que quase não se fala nele. Por exemplo, Juízes. Quem já ouviu falar no juiz Jair? Sangar. Só aparece um versículo sobre Sangar. Tola, Jair, Sangar. Aparece 1 ou 2 versículos, mas é inspirado pelo Espírito Santo. Mas tem um nome na Bíblia. Quando Israel estava profundamente atolado no lamaçal do pecado, e através do ensinamento profundo do sacerdote e escriba Esdras, que ensinou a palavra de Deus em Jerusalém, houve um grande despertamento, houve arrependimento, os ouvintes se sentiram culpados de casar com mulheres estranhas e fizeram confissão de pecados diante de Esdras. Esdras, o sacerdote,
tinha a missão de buscar, cumprir e ensinar a lei de Moisés. Ele preparou seu coração para buscar. Tem Esdras 7:10. Esdras 7:10. Ele preparou seu coração para buscar, para cumprir e ensinar em Israel a lei de Deus. E houve um despertamento tão grande pelo ensino que o povo começou a abandonar as mulheres estranhas. E se destaca o nome de um homem. Eu vou ler aqui em Esdras, capítulo 10, apenas 2 versículos. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres, e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu, olha o nome do homem aqui, Secanias. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Uma certa vez eu li um folheto evangélico que estava escrito: ainda há esperança para homossexuais. Ainda há esperança para grandes pecadores. A Bíblia diz em Gênesis 13:13 que os habitantes de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Quando se medita na palavra pecado, todo pecado é contra Deus, fere a santidade de Deus. Quando descobrimos, o Espírito Santo nos revela pelas Escrituras e sentimos que servimos um Deus santo, sentimos o desejo de agradá-lo. Mas é muito difícil seguir a santificação como é recomendado na Bíblia. Não é coisa muito fácil, mas é o mais necessário. O ser humano, ele quer muitas coisas na vida, coisas que não necessitam. O que mais necessitamos para viver uma vida tão curta aqui e ganhar a eternidade é andar em santificação. E a Bíblia diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Por quê? Porque fala de uma área muito sensível da natureza humana, uma das áreas mais vulneráveis do ser humano, é essa área do sexo. E aqui houve arrependimento. Secanias chegou para Esdras: olha, pecamos contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas. O casamento é de Deus. As mulheres estranhas, não. Aqui tem um ensino. Eu nunca fui cristão, não nasci num berço evangélico. E meu pai, quando casou com minha mãe, eram católicos, e Deus abençoou o casamento. O casamento é de Deus. E nós, que depois conhecemos a verdade, vamos casar com mulheres estranhas? Ah, eu estou namorando alguém e vamos casar para ver se dá certo? Aí ganhar ele para Jesus. A Bíblia diz: não. 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais
a um jugo desigual. Que comunhão tem a luz com trevas? Que comunhão tem Cristo com Belial? Que comunhão tem o fiel com o infiel? Essa palavra fiel é muito séria. É sinônimo de sem culpa. Daniel era fiel. Não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Colossenses 1:22. Vamos ler esse texto? E para concluir, depois voltamos a Esdras. Em Colossenses 1:22, Paulo escreve aos Colossenses que aquele que aceita Jesus, Jesus morreu por sua culpa. Aleluia! Somos inculpáveis diante dessa geração perversa. Mas olha o texto aqui, em Colossenses 1:22. No corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecer firme na fé, não se mover da esperança do Evangelho, não se desviar da esperança do Evangelho. Se permanecer na fé, somos inculpáveis. Por quê? Porque Jesus morreu por nossa culpa. Há perdão para o culpado que se arrepende. A Bíblia diz: ao culpado Deus não tem por inocente, mas ao culpado que Deus dá a graça e misericórdia de se arrepender, ele se torna inculpável. Em outras palavras, muito difícil de acreditar, né? Inocente. Irmão, nós vamos entrar no céu? Só entra inocente? Misericórdia. Medita nessa palavra, inocente. Jesus era inocente. E nós, com todas as falhas e fraquezas, olha a esperança aqui, 23. Se na verdade permanecer firme na fé e não se mover da esperança do Evangelho que tendes ouvido, vocês são inculpáveis. Então, irmã, ouvinte, se você está na fé, caminhando por fé, de fé em fé, a coisa pior do mundo, a coisa pior que existe, é ter uma consciência acusando de culpa. Não tem dinheiro que pague isso. Bandidos têm se entregado à polícia por causa da culpa. Familiares têm confessado pecados escondidos por causa da culpa. A culpa mata uma pessoa. A culpa deixa a pessoa enlouquecido, variado, doente. Mas Jesus morreu por nossas culpas. Eu me lembro de um salmo, não quero me estender muito, mas queria que você gravasse esse salmo. 68, que também fala da culpa. Salmo 68, o versículo 19 é uma bênção, mas quando chega no 21, Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acumula de benefícios. Olha que bênção. O Deus que é a nossa salvação. 20. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová pertence às saídas da morte, o escapar da morte. Olha aqui, o 21. Salmo 68, 21. Mas Deus ferirá gravemente
a cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos ímpios, que andam em suas culpas. Em outra versão, acho que é na atualizada, em outra versão, esse versículo está escrito assim: Deus ferirá gravemente o ímpio que persiste em seus pecados. Aqui diz, que anda em suas culpas. Não podemos andar em culpa. Aqui Paulo escreve aos Colossenses 1:22, que nós somos reconciliados no corpo de Cristo e Ele vai nos aperfeiçoando para nos apresentar ao Pai, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Me parece que esse é o versículo mais sério da Bíblia. Medite, irmão. Santo, irrepreensível, inculpável. Já pensou? Com uma Bíblia séria? Voltemos lá para Esdras, para finalizar. O nome desse desconhecido que o Espírito Santo deixou nas páginas das Escrituras, Secanias. Ele confessou a Esdras: casamos com mulheres estranhas. Talvez Esdras disse: tá bom, casou, tá bom. Mas a mulher estranha não tá bom. Vocês tinham que casar com mulher da mesma parentela, como Manoé, o pai de Sansão, aconselhou Sansão. Da mesma parentela, Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para Isaac e apareceu Rebeca. Da mesma parentela. Mas hoje você tem que aprender e ensinar muita gente que não pode ter jugo desigual. É duas cabeças diferentes. Tem jovem que faz de tudo para conquistar uma jovem da igreja. E depois que casa, ele tira a capa de ovelha e põe de lobo. Tem acontecido muitos casos desses. Mas Secanias falou para Esdras: temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas. Mas, olha aqui, no tocante a isto, nós vamos despedir elas, olha aí, porque ainda há esperança. Despediu as mulheres estranhas. Eu não quero ser juiz dessas coisas aqui nessa mensagem, mas cada caso é um caso. Existem casos que tem que parar, pensar para poder aconselhar, casos diferentes, que envolveu muito o emocional de pessoas. Mas o correto, biblicamente, é evitar. Conhece esse ditado? É melhor prevenir do que remediar. Vou falar o nome de um pregador de TV. Vou falar. R. Soares. Uma vez ele disse: irmãozinho, daquele jeitinho dele, irmãozinho, é melhor você chorar antes de pecar do que chorar depois que pecar. O choro da misericórdia. Chora. Tem um hino, não sei se é de Cassiane, é melhor chorar do que errar. É melhor sofrer do que errar. É melhor evitar do que errar. Quando Paulo diz a Timóteo: foge dos desejos da mocidade, em outra versão diz assim: evita os maus desejos da mocidade. Evita. É melhor prevenir do que remediar. É melhor pensar 1000 vezes. Em Provérbios 19 está escrito assim:
Não é bom para a alma ficar sem conhecimento de Deus. Em outra versão diz assim: não é bom agir sem refletir. Nós, como cristãos, temos o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo, para resistir à pior tentação que sobrevier sobre nós. Diga sempre não à tentação. Não, 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 não. Resiste até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, recapitulando, heróis da esperança. Glória a Deus. Abraão, um herói da esperança. José do Egito. Jó, que disse, ainda que Deus me mate, nele esperarei. Davi, com seus salmos de esperança. Citei aqui o Salmo 16. E Secanias, que confessou para Esdras, olha, pecamos com mulheres estranhas, mas vamos despedi-las. Ainda há esperança para Israel. Quem deixa o pecado tem esperança. Quem vive no pecado não tem esperança, porque não tem futuro. Todos nós caminhamos para o futuro, mas não significa que todos nós teremos esperança no futuro. Porque a esperança é Jesus. Quem tem Jesus tem esperança de uma vida melhor aqui e na eternidade. Aleluia. Jesus não veio dar boa vida para ninguém. Ele veio dar uma vida boa. Aleluia. Uma vida sem vício, uma vida sem mágoa, uma vida de paz, uma vida de amizades, uma vida de família alegre, uma vida de trabalho. Não importa a sua profissão. Se você é fiel, é tudo. Aleluia. Temos que lutar pela vida? Temos. A vida está passando rápido. Cada um tem o seu dom. Deus inspirou todas as profissões. Aleluia. Provérbio 22. Deus fez o rico e fez o pobre. Fez o pobre e fez o rico. O médico, quando precisa reformar sua casa, precisa do arquiteto, do engenheiro e do pedreiro. O pedreiro, quando se sente mal, vai no médico. Em cada geração, em cada sociedade, Deus faz isso. Vivemos em sociedade, em comunidade, em grupo, em família, aleluia, em clãs. Aleluia! Esse é o Deus da Bíblia, um Deus perfeito, justo, amoroso e maravilhoso, um Deus de esperança. Romanos 15, 13. O Deus de esperança vos encha de alegria e gozo em crença pela virtude do Espírito Santo. A tua fé em Cristo traz esperança. Se você se desviar da fé, perdeu a esperança. Lutou e jogou fora. Abriu mão do Evangelho. Terminando com esse versículo. 2 João 8. Olhai por vós, para que não percamos o que já temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão. 2 João 8. Olhai por vós para não perder o que já tem ganho. Já pensou? Um corredor está quase ganhando a corrida e para. Houve numa Olimpíada aí, acho que foi em Montreal em 76, se não me falha a memória, no Canadá, não sei se foi, ou em Seul, na Coreia, uma corredora suíça ficou em último lugar. E quem ganhou em primeiro, ninguém ligou. Só olhou para ela que estava em último, mas ela não parava. Para que você vai ter uma síncope. Para que você vai ter um ataque cardíaco. Não, eu não paro.
eu vou chegar lá, eu vou chegar toda quebrada, mas eu não paro. E dava 2 passos, 1 passo, meio passo, tropeçando, caindo, levantando, mas não parou. Não parou. E ela chegou até o fim, uma corredora suíça, chegou em último lugar, e aplaudida por todos na plateia, porque ela não parou. Irmãos, eu quero ser o último da fila dos heróis da fé. Você também. Queira ser o último, mas fica na fila. Fica lutando, correndo, não para. Aquela corredora suíça não parou. E a plateia ficou de pé aplaudindo ela. Ela cambaleava tonta, mas não parava. Aí o técnico dela, para, vai subir a pressão, você vai ter um ataque cardíaco, você vai não sei o quê. Não paro. E foi até o fim. Quando chegou na marca ali de coisa, ela tombou, mas chegou. Então, os soldados romanos, quando vinham de grandes batalhas, alguns vinham cegos, alguns vinham quebrados, cansados, algum tempo longe da família, mas chegaram da batalha. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, a tua palavra, a Bíblia, tem exemplos, personagens que inspiram fé e esperança para a tua igreja. Hoje falamos de Secanias, um homem desconhecido, que chegou para Esdras e intercedeu pelo aquele povo que estava errado. E disse, vamos despedir as mulheres, vamos querer uma nova vida. Ainda há esperança, porque eu confesso, erramos. Que todos nós possamos ser como Secanias, que reconhece o pecado e deixa para ter esperança. Jesus é nossa esperança. Ó Pai, dá-nos esperança. Esse mundo está sem esperança. Por um grande motivo, não dar ouvido ao Evangelho da esperança. Mas nós, como crentes, pelo Espírito Santo, o Senhor nos alegra nessa esperança. Paulo escreve, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Senhor, alegre o nosso coração na esperança. Se algum crente não tem esperança, é dominado por dúvidas, dá esperança, dá fé, aumenta a nossa fé. Ó Senhor, aquele ditado falso deste mundo, a esperança é a última que morre. A esperança é eterna, é o Senhor, a nossa esperança. Nos guarda de perder a esperança, Senhor. Ó, nos ajuda a ser como Jó, que disse para o Senhor, ainda que tu me mate, eu esperarei em ti. Como Oséias disse, o profeta, converte-te a Deus, guarda o juízo e a misericórdia, e em Deus espera sempre. Nos ajuda sempre, Senhor, esperar no Senhor, ser o povo da esperança. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.